Ok, vamos lá falar a sério sobre comestíveis de cannabis. Aquela experiência que tanto pode ser fantástica como, bem, uma autêntica montanha-russa. A boa notícia é que não tem de ser uma lotaria. Nesta análise vamos desmistificar tudo isto e transformar o imprevisível numa ciência que qualquer pessoa pode dominar. Vamos mergulhar na arte e, claro, na química da culinária com cannabis. Toda a gente que já experimentou se pergunta o mesmo, não é? Por que é que os comestíveis são tão hit or miss? Um dia a dose é perfeita, no outro é demasiado forte ou nem se sente nada. É precisamente essa a grande questão que vamos desvendar. Vamos mergulhar na biologia e na química para perceber como é que se consegue ter controlo e consistência. Muito bem, vamos lá a fundo nisto. Para começar, temos de perceber o grande enigma dos comestíveis. E é isto. O nosso corpo processa a cannabis que comemos de uma maneira completamente diferente da que fumamos ou vaporizamos. E essa diferença muda absolutamente tudo. As diferenças são, como podem ver, gigantescas. E tudo se resume a uma coisa: tempo. Quando se inala, os efeitos são quase imediatos, coisa de minutos, mas também desaparecem rápido. Agora, com a ingestão, bem, aqui é preciso ter paciência. Muita paciência. Pode demorar até 2 horas para começar a sentir alguma coisa. A contrapartida, a experiência dura muito mais tempo, por vezes mais de 4 até 8 horas. E tudo por causa do caminho que o THC faz dentro do nosso corpo. E é aqui que a magia, ou melhor, a ciência, acontece. Este é o grande segredo. Quando o THC dos comestíveis chega ao nosso fígado, ele não fica igual. O fígado transforma-o numa molécula completamente nova, o 11-hidroxi-THC. E o que é que isto significa? Bem, este novo composto é muito, mas muito mais potente. Atravessa a barreira que protege o nosso cérebro com uma facilidade incrível. É por causa desta transformação química que os efeitos dos comestíveis são tão intensos e tão longos. Ok, já percebemos a ciência por trás disto. Agora, vamos à parte prática, que é talvez a mais importante de todas, a regra de ouro da dosagem. Se há uma coisa a reter de toda esta conversa, é esta. Comecem com pouco e vão com calma. Start low, go slow. É o mantra. Então, para quem está mesmo a começar ou para quem quer só um efeito muito, muito suave, a dose ideal anda entre os 2,5 e os 5 mg de THC. Pensem nisto como uma porta de entrada, um ponto de partida super seguro para ver como o corpo reage. Agora, se já há alguma experiência na matéria, uma dose entre os 5 e os 10 mg é geralmente o ponto certo. Aqui os efeitos já são mais perceptíveis, sem dúvida, mas ainda se consegue manter o controle total da situação. E para os veteranos, os consumidores com uma tolerância já bem desenvolvida, doses entre os 10 e os 20 mg podem ser o caminho. Mas atenção, a partir deste ponto, os efeitos podem mesmo ser bastante intensos. É território para quem sabe bem o que está a fazer. Resumindo, o mais importante nisto tudo é encontrar a nossa dose ideal. E a regra número 1 para isso? Paciência. É absolutamente crucial esperar, no mínimo dos mínimos, 2 horas antes de pensar se calhar devia tomar mais um bocadinho. A resposta é não. O ajuste da dose faz-se na próxima vez, não na mesma sessão. A paciência é mesmo a chave de tudo. E aqui vai uma dica, de mestre, para quem quer levar isto a sério. Mantenham um diário. A sério. Apontem a dose, a que horas tomaram, o que sentiram. Parece simples, mas isto permite um ajuste super fino e preciso nas vezes seguintes. Deixa de ser um palpite e passa a ser uma ciência personalizada. Muito bem, já falamos sobre o quê e o quanto, agora vamos ao como. Está na hora de irmos para a cozinha e desvendar a alquimia da infusão. Basicamente, como é que tiramos os compostos ativos da planta e os passamos para algo que podemos cozinhar? O processo para uma infusão perfeita pode ser resumido em 4 passos-chave. Passo 1, descarboxilação. É aqui que acordamos a planta. Passo 2, infusão. A extração propriamente dita. Passo 3, filtragem, para ficar tudo limpinho. E por fim, o armazenamento. Vamos ver cada um deles com mais detalhe. De todos os passos, este é o mais importante. A chave secreta de tudo. A descarboxilação. O nome parece complicado, mas o processo é super simples. Basicamente, temos de aquecer a cannabis a uma temperatura controlada. Porquê? Porque a planta, na sua forma crua, tem THCA, que não é psicoativo. O calor transforma o THCA em THC, que é o que procuramos. Sem este passo, os comestíveis simplesmente não vão funcionar. É tão simples quanto isso. Ok, com a cannabis já ativada, vamos à infusão. Os canabinoides adoram gordura, ligam-se a ela. Por isso, o nosso objetivo é transferi-los para manteiga ou um óleo qualquer. O segredo aqui, lume muito, muito brando e, já adivinharam, paciência. Deixar cozinhar lentamente durante umas 2 ou 3 horas. Isto garante que extraímos tudo o que queremos sem estragar nada.
E agora, matemática. Calma, calma, não fujam. Pode parecer assustador, mas é uma fórmula super simples. E é esta fórmula que nos vai dar controle absoluto sobre a potência do que estamos a fazer. Vamos lá ver como se domina isto. Primeiro passo, temos de saber quanto THC temos no total. A conta é esta. Pegamos nos gramas de cannabis que vamos usar, multiplicamos pela percentagem de THC dessa cannabis e depois multiplicamos por 1000 para passar tudo para miligramas. O resultado é o total de THC que temos para brincar. Vamos a um exemplo prático para isto ficar super claro. Imaginem que temos 2 gramas de uma cannabis com 15% de THC. A conta é 2 vezes 0,15 vezes 1000. O resultado, 300. Temos 300 miligramas de THC no total na nossa infusão. É este o nosso número mágico. E a parte final é a mais fácil de todas. Pegamos nesse total de THC e dividimos pelo número de doses que vamos fazer. Continuando com o nosso exemplo, se com aqueles 300 mg fizermos, digamos, 10 brownies, então é só dividir 300 por 10. Cada brownie vai ter, com precisão, 30 mg. É assim que se consegue consistência. Acabaram-se as surpresas. Ok, a parte da cozinha está dominada. Mas dominar a experiência não é só saber cozinhar. O foco agora muda para o momento do consumo. E aqui entra em jogo uma coisa fundamental, o que em inglês se chama set and setting, ou seja, a nossa mentalidade e o ambiente à nossa volta. O ambiente é mesmo meio caminho andado. Estar num sítio onde nos sentimos bem, seguros, relaxados, se calhar com amigos em quem confiamos, isso pode mudar por completo a experiência. Transforma em algo muito mais positivo e agradável. Para garantir que a experiência corre pelo melhor, há uns truques simples. Primeiro, pensar numa intenção. É para relaxar, para ter ideias criativas. Depois, coisas básicas, mas essenciais. Beber água, ter um snacks à mão. Escolher atividades tranquilas, como ouvir música, ver um filme ou simplesmente estar na natureza. E um lembrete importante, se em algum momento surgir algum desconforto, respirar fundo algumas vezes. Faz toda a diferença. E pronto, estamos quase a terminar. Vamos só recapitular rapidamente os pontos essenciais para que toda a gente se sinta um mestre na sua própria cozinha canábica. Então, os princípios fundamentais, a lista de ouro. Primeiro, dosear com precisão, lembrando sempre o começar com pouco, ir devagar. Segundo, descarboxilar sempre para ativar o THC. Terceiro, controlar as temperaturas, tanto na infusão como ao cozinhar. Quarto, misturar tudo muito bem e dividir em porções iguais para ter consistência. E por último, e talvez o mais difícil, ter paciência. Muita paciência à espera que os efeitos cheguem. Com estas ferramentas todas, a cozinha deixa de ser um lugar de incerteza e passa a ser um laboratório de precisão e criatividade. A aventura de explorar os sabores e os efeitos da cannabis de uma forma segura, consciente e, claro, deliciosa, pode começar agora. Bem-vindos à vossa nova cozinha.